Eva enao come amasa. Durant seculo, milo de pessoa ouviram a mesma historia repetida. Eva como uma massa. Desob de seu a Deus. De por causa disso, a humanidade caiu em pecado. Mas, se tu disses que essa historia está errada, é pior, que ela é com algo muito mais profundo, mais sombrio, e mais verdadeiro sobre quem nós somos? Hoje, vamos atravessar a cortina da religiosidade, da tradição popular, e mergulhar em uma verdade bíblica que foi esquecida, distorcida e silenciada. E você vai entender que o problema nunca foi massa. Prepare-se para uma jornada pela palavra de Deus. Uma jornada que pode sacudir sua fé. Ou reconstruí-la do zero. A narrativa da queda da humanidade está em Gênesis capítulo 2-3. Ali, encontramos o relato sagrado da criação do homem, da mulher, do jardim que Deus plantou como sua própria mão, e da única ordem dada por ele a Adão e Eva. Mas veja o que realmente está escrito. E o Senhor Deus lhe ordenou, dizendo, de toda árvore do jardim comerá livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, de la não comerá. Porque no dia que de la comer, certamente morra. Gênesis 2. E meia fronte. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável ao solo, e de se haver parada a entendimento, tomou do se fruto, e come, e de tomber a seu marido, e ele come comme ela. Gênesis 3. Agora me diga, em algum momento a Bíblia diz que o fruto era uma massa? Não, jamais. A Bíblia apenas chama de fruto da árvore proibida. Então, de onde surgiu a tal massa? Quem espalhou essa ideia? A resposta está na história, e na forma como a fé cristã foi sendo moldada pela cultura. Confusão linguística no latim. A palavra latina malom pode significar mal e também massa. Essa ambiguidade confunde o tradutor e teólogo medieval. Aos poucos, o fruto do mal virou a massa do mal. A influência da arte europeia. Na Idade Média, artistas começaram a ilustrar Eva como uma massa nas mãos. Essas imagens se espalharam pela Europa cristã. Pintura, escultura, vitré de igreja, tudo mostrava o mesmo. Eva, a serpente, e uma massa. Como tempo, a imagem virou doutrina popular. Simbolismo pagão importado. Na mitologia grega e romana, a massa era símbolo de desejo, pecado e tentação. Especialmente nas histórias de Afrodite, a deusa do amor. Esse conceito migraram para o imaginário cristão. E a massa virou a representação perfeita do pecado original. Mas nada disso veio da Bíblia. Foi a cultura que moldou a imagem do fruto. E com isso, escondeu a verdadeira tragédia do Éden. O verdadeiro drama do Éden não está no tipo do fruto. O que estava em jogo era a obediência. Deus havia dado a Adão e Eva um paraíso inteiro. Milhares de árvores, milhares de sabor, milhares de delícia. Mas apenas uma árvore foi proibida. Por quê? Porque o amor verdadeiro precisa de liberdade. E a liberdade precisa de limite. Sem limite, não há obediência. Sem obediência, não há relacionamento. A árvore era um teste de confiança, de fé, de dependência. Mas a serpente introduz a dúvida. Ela diz, é certo que não morre, mas Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirá os vossos olhos, e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3. Então, Eva vê, deseja e escolhe. O pecado original não foi se comer algo proibido. Foi querer ser como Deus. Foi trocar a submissão por independência. Trocar a confiança por controle. Trocar a obediência por autogoverno. Eva queria saber o que Deus sabia. Adão que o mesmo. E ele comerá. O conhecimento do bem e do mal lhes foi dado. Mas o preço foi alto demais. Elle perderá a inocência. Perderá a intimidade como Deus. E pela primeira vez, sentirão vergonha. Então foram abertos solo de ambos, e conhecerão que estavam nus, e causarão folha de figueira, e fizerão para si vontade. Gênesis 3, verso 7. O pecado foi como termotou na criação. Nada seria como antes. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Não para serem punidos, mas para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em estado quedo. E lançou fora o homem, e colocou ao oriente do jardim do Éden que o bem como uma espada flamejante.
Genesi 3, verso 24. Adao e Eva foram expulso do jardim. Nao para serem punido, mas para que nao comecem da árvore da vida e vivessem eternamente em estado quedo. E lanço fora o même, e colocou ao oriente do jardim do Éden que o bem comme uma espada flamejante. Genesi 3, verso 24. Eva agora sentiria dor ao dar à luz. Adao teria de suar para comer. A harmonia da criação foi quebrada. A terra, que servia ao homem, passou a resistir. A partir daquele dia, o homem começaria a morrer. Não só o corpo, mas a alma. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6. A história de Adao e Eva não é um conto antigo. Ela é o retrato da nossa realidade. Todos os dias, fruto proibido aparecem diante de nós. Eles são bonito, são atraentes, prometem prazer, sabedoria, liberdade, mas escondem consciência devastadora. Quantas vezes escolhemos que parece bom, mas no fundo sabemos que está fora da vontade de Deus? O fruto proibido continua surgindo. Na tela do celular, na escola errada, na mentira pequena, na busca de s'enfredar por controle, prazer, independência. Assim como Eva quiser como Deus. Nós também queremos decidir o que é certo e errado. Queremos ser dono do bem e do mal. E isso nos leva à mesma queda. Mas a história não termina na queda. Deus não abandonou o homem. Mesmo anda expulsado do Éden, e ele já estava preparando o plano da redenção. E fez o Senhor Deus túnica de pele para Adao e sua mulher e os vestiu. Genesi 3, verso 21. Deus cobriu sua vergonha, comme pele de animal, o primeiro sacrifício. Século depois, outro sacrifício viria. Perfeito, eterno, de uma vez por toda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, verso 16. Jesus é o novo caminho ao paraíso. A cruz é a nova árvore da vida. Eva não comeu uma massa. Ela comeu a ilusão da independência. E essa mesma ilusão nos cerca hoje. A pergunta agora é: o que você está comendo? Que decisão você tem feito? Que parecem doce, mas trazem culpa, medo, afastamento de Deus? Hoje, você tem a chance de voltar, de recusar o fruto proibido, de dizer: eu escolho obedecer. Nem todo fruto bonito é saudável. Eva viu que o fruto era bonito, mas era mortal. Na vida real, quantas vezes escolhemos algo só pela aparência? Relacionamento tóxico, proposta tentadora, atalos rápido, tudo parece bom ao solo, até nos destruir por dentro. Conhecimento sem sabedoria gera destruição. Eva desejou o fruto por prometia sabedoria. Hoje, acumulamos informação, vídeo, dado, mas será que temos discernimento espiritual? Sem Deus, o saber se torna pessoa. A serpente anda a falar, o mito anda a escutar. A voz da serpente foi suave, convincente, assim também são a voz que hoje dizem. Não tem problema, todo mundo faz, Deus vai entender. Mas o fim dessa voz sempre é a morte. O pecado é sempre uma troca injusta. Eva trocou o paraíso por um gosto momentâneo. Quantas vezes trocamos a paz de Deus por um prazer que dura minuto? O pecado não cabe sozinho. Eva pecou, mas o go envolveu a Deus. Hoje, nosso héros também atende os que amamos. Pé, filho, cônjuge, amigo. O pecado sempre espalha a destruição. O Éden se fecha quando ignoramos os limites de Deus. Deus colocou um limite. Eles ultrapassaram. E o Éden foi truncado. Toda vez que desrespeitamos os limites divinos. Fechamos porta de bonção que estava aberta. A culpa gera máscara. Após o pecado, Adão e Eva se cobriram como fola. Hoje, também tentamos esconder nossa fala como roupa emocional. Orgulho, silêncio, religião sem arrependimento. A serpente nos faz questionar o que Deus já afirmou. Foi assim que Deus diz. A dúvida foi plantada no Éden anda floresce hoje. A Bíblia afirma. A serpente questiona. Quem você tem ouvido? Toda a escola errada começa como uma pequena concessão. Eva primeiro ouviu, depois olhou, depois desejou, de sonta ao comer.
O pecado começar doato, começar no pensamento. A queda no mostra nossa real fragilidade. Antes da queda, o ser humano achava que podia ser como Deus. Depois da queda, viu que era pô. Toda dor que enfrentamos sem Deus nos mostra que precisamos dele. O pecado escraviza disfarçado de liberdade. A promessa da serpente era liberdade. Você será como Deus. Mas o que veio depois foi a vergonha, medo, separação. Hoje, o pecado anda promete liberdade, mas entrega prisão. O erro de tema afeta a geração de Amana. A escola de Eva ha dado impacto toda a humanidade. O que você faz hoje pode curar ou ferir seu filho, neto, geração. Escola como temor. Nem tudo que brilha é luz de Deus. O fruto era agradável ao solo, mas estava fora da vontade divina. Tem coisa que brilham, mas são armadilha. Não siga o solo. Siga a palavra. Deus sempre procura ao homem mesmo a a queda. Após o pecado, Deus pergunta: Adão, onde está? Ele sabia onde Adão estava, mas queria que Adão soubesse onde havia quedado. Hoje, ele também nos chama. Onde você está? Toda desobediência gera morte. Pode ser morte de sono, casamento, uma amizade, uma vocação. O pecado mata o que Deus queria fazer florescer. O sangue do cordeiro cobre o que a fola não pode esconder. Adão e Eva se cobrirão como fola. Mas Deus os vestiu como pelé exigindo sangue. Hoje, só o sangue de Jesus pode cobrir nosso pecado. A serpente sempre minimiza a consequência do pecado. Certamente não morra. Ela mentiu. Hoje, o pecado ainda diz, não está grave assim. Mas o salário continua sendo a morte. O segundo Adão vence onde o primeiro caiu. Adão caiu diante da árvore do conhecimento. Jesus vence diante da árvore da cruz. A primeira árvore nos condenou. A segunda nos salvou. A verdadeira sabedoria está em obedecer. Eva que sabedoria fora da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbio 9, verso 10. Hoje anda temo do caminho, obedecer ou quer. Eva escolheu desobedecer. E pago o alto preço. Mas hoje, temos a chance de escolher diferente. De dizer não à serpente. E sim, a voz de Deus. Se essa mensagem brilha solo. Dex ce like. Compartilhe com alguém que está caindo nas mesmas armadilhas. Comente agora e escolha obedecer. Inscreva-se no canal para receber minhas verdades escondidas nas escrituras. Porque aqui, não repetimos mito. Não revelamos a palavra.